Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria recebê-lo aqui nessa mesa para podermos partilhar da palavra de Deus, podermos levar coisas boas para nossa casa e com toda certeza levar graça e levar bênçãos para você aí onde você está nos acompanhando. Hoje, de uma maneira muito especial, nós estamos aqui com o especial Holy Place. Aqui em Batatais está acontecendo o Holy Place nesse final de semana, recebendo diversos missionários, diversos irmãos, diversas irmãs e podendo trazer aqui eles para partilhar um pouquinho da experiência de missão deles com você que está aí nos acompanhando. E isso tudo só é possível graças às empresas que apoiam esse nosso projeto, que apoiam a nossa comunidade, tanto no cuidado social quanto no cuidado da evangelização. E as empresas são Visual Corte Laser, que preparou todo o nosso estúdio aqui pra gente, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Timpani Aparelhos Auditivos lá de Ribeirão, ABS Infraestrutura, do meu amigo Alisson, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, do nosso irmão Braulino, Rodonaves, Ariane Cantador Fotografia e Design Social Media e, claro, o nosso produtor, o Janderson, que está aqui com a JS Audio Media, sempre levando o melhor aí para vocês. Você que tem sua empresa, que quer colaborar, quer colocar sua marca, investir em quem pode levar a palavra de Deus, boas notícias, boas novas e também fazer a diferença na vida de diversos irmãos, entre em contato com a nossa produtora, tá aí o telefone na descrição do vídeo e você vai se surpreender, vai ver que é uma colaboração que você faz para que a gente consiga manter nosso canal aqui no ar, tá bom? Aguardamos você. E você que quiser também locar um espaço para estar gravando o seu programa, gravando o seu material de evangelização para a internet, pode estar entrando em contato conosco também, porque aqui o estúdio, os equipamentos também está aqui à disposição para que você possa também levar a palavra de Deus a mais pessoas, ok? Hoje eu estou sem meu companheiro aqui, o irmão Francisco, nosso fundador, ele está viajando, mas a nossa convidada é mais do que especial, ela que veio lá do Paraná, está aqui conosco, trazendo novamente a palavra de Deus no Holy Place, e eu quero te agradecer muito de estar aqui com a gente, e está aqui conosco a nossa querida, amada Irmã Pinotti, é isso, né? É isso. Irmã, mesmo. seja bem-vindo ao nosso podcast Entre Irmãos. Obrigada. É com muito prazer, né, que eu estou aqui, porque Jesus, ele leva você perto e longe, né? Quando ele necessita de você, não que ele precisa de você, ele escolheu você. Então ele escolheu eu aqui em Batatais para falar um pouquinho da minha vida, do Maná, o que Deus fez na minha vida e falar na vida de qualquer um, que colocar Deus em primeiro lugar. Se colocando Deus em primeiro lugar, todas as coisas virão por acréscimo. Porque muitas vezes na nossa vida, nós acreditando no humano, esquecemos que ele é imperfeito. E quando nós mudamos a nossa rota, confiamos em Deus, tudo muda. E é assim que eu estou aqui. Deus está me moldando cada dia mais, porque eu quero conhecer Ele e um dia, se Deus quiser, se for da vontade dEle, morar no céu. Ah, mas a gente quer muito, né? Então, que seja, né? Verdade. A gente sempre começa o nosso programa, o nosso fundador ele faz uma pergunta, que a gente fala assim, que é a pergunta chave, né? Sei. Pergunta padrão. Como ele não está aqui hoje, eu faço às vezes dele fazendo a pergunta. Sei. É uma pergunta simples, ao mesmo tempo complicada. Sei. Quem é Irmã Pinotti? Irmã Pinotti, primeiramente, é uma escolhida de Deus. Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, eu nasci, não tinha completado 7 meses. Nossa, e a minha pelo mãe acendia a vela para fora porque eu ia morrer.
Depois, quando eu ficando maior, 8 anos, a minha mãe chorava de ver, porque eu era tão pequenininha que cabia no paletó, no bolso do paletó do meu pai. Nossa. E hoje eu vejo por que Deus poupou a minha vida. Porque desde pequenininha eu já era missionária. Porque a minha mãe fazia oração na barriga dela para me enviar ao mundo, né, com saúde, e eu lutei por isso também, né? Lógico que Deus em primeiro lugar. A minha mãe, ela apresentava eu para Deus, né? Porque era muito frágil, muito pequena. E hoje eu agradeço a Deus porque eu fui a escolhida. Dentro de 9, eu fui a escolhida de 6 meses e meio sobreviver. Então é uma graça. A irmã certeza. faz parte dessa vida, talvez não porque eu queria. Deus tinha um plano. E você também veio ao mundo porque Deus precisa de você. Ele vê com os olhos de pai, de amigo, sabe? Ele tem um amor, as pessoas não sabem. Qual é a tua identidade? Eu não tenho vontade de viver, não sei o quê. Eu não. Eu nasci por amor. Amor de Deus. Talvez os meus pais não... A dificuldade era grande, não pensava desse jeito. Mas Deus já tinha um plano que a minha vida ia ser entregue a Deus. Por isso que eu estou aqui. Desde toda a eternidade, Deus sonhou conosco, né? Deus sonhou com você, Deus sonhou comigo, Deus sonha com cada um que está nos acompanhando. Desde toda a eternidade, Deus tem um plano para nós. O que cabe a nós dizermos sim. Sim. Né? E como é bom ver que o sim que você disse lá atrás, hoje se reverbera e reflete na vida de quantas pessoas, né? Nossa. Você estava ali no Holy Place agora, falando, né? Falando da experiência de Deus na vida da senhora. Agora está aqui. Quantas pessoas são tocadas por esse sim que Deus te convidou e que você deu lá atrás, né? Oi, irmã, e você já é, vamos dizer assim, figurinha carimbada aqui em Batatais, né? Só falta arrumar as malas e voltar E arrumar mudar pra casa. Então, a disputa. Né? E assim, você é lá... A senhora falou a cidade do Paraná, mas qual que é mesmo? Cidade? Santo Antônio da Platina. Tem Santo Ourinhos, Antônio. Jacarezinho, depois veio Santo Antônio. Ourinhos, estado de São Paulo. Tá. Não é tão perto, né? Daqui São de 10 horas de ônibus. Exatamente. 10 horas para mim vir. Foi a tua chegada, assim, como que Batatais entrou no mapa da vida da senhora? Como que a senhora ficou sabendo de Batatais? Como que veio a primeira vez e foi crescendo? A gente está aqui com a Lúcia, né? Mãe do Lucas, do Matheus, nossos irmãos ali do Holy Place. E foi por meio deles? Como que Batatais entrou na vida da senhora? Primeiro foi para a irmã Zélia, né? Eu viajo com ela e ela vinha para cá. E daí ela me convidou. E aí, vamos arrumar uma casa para vocês ficarem, né? Era o meu genro, a minha filha, a Aline e eu. E fomos aonde? Na casa do Lucas. Tá. Sabe? Ali que eu vim, sabe? Então, foi uma coisa assim, um plano de Deus. Deus, ele sempre coloca no lugar certo e com as pessoas certas, sabe? Então, se tornou, assim, uma família. Nós se tornamos uma família. Cada vez fica mais difícil para mim viajar, tudo, mas eu não meço esforço. E você também, que ama Jesus, que tem vontade de crescer, vai vir em barreira. Mas Deus está com você e você vai enfrentar. 10 horas dentro do ônibus, tomando um suquinho, uma bolachinha, sem comer outros alimentos, é por amor a Deus. Sabe? E a senhora falava que vindo para cá teve um susto na viagem dessa vez. 2 né? sustos. 2 sustos. 2 sustos. O que aconteceu? O motorista, ele freou, né? O ônibus. E um outro cara que veio em cima dele. E daí caiu todas as minhas coisas. É maçã, é laranja, tudo que tinha. E o susto, né? Sim. Isso aí era quase meia-noite. Bom, tá bom. Chegando em Ribeirão Preto, a moça lá, e assim ele disse, o motorista, que falou para ela que tinha só um passageiro. Agora o passageiro estava embaixo, ele saiu. Quando eu desço com não sei quantas malas em cima, a porta fechada. Aí eu entrei em desespero, comecei a bater e falei para as pessoas, grita aí, porque o ônibus tem 2 painéis, né? Ele não ia ouvir, não tinha telefone, não tinha nada. Eu falei, Jesus. Eles fecharam a senhora dentro do ônibus? Fechou para ir para Brasília, eu ia chegar no outro dia, 2h30, não ia parar mais. Eles não viram que a senhora estava lá para descer? Não viu. Ó, gente, foi Deus que fez ele abrir o ônibus.
porque ele não ia ouvir. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou parar em Brasília e eu não vou estar lá? E eu dava risada, eu chorava. À noite, o que aconteceu? Nossa. Eu não dormi. Eu acordei batendo assim no vidro, apavorada, sabe? Mas, e nessa hora, minha filha estava fazendo oração por mim. E ela mandou uma mensagem, mãe, tá tudo bem, não está acontecendo nada? E eu não respondi. E na hora que eu estava trancada no ônibus, entendeu? Ela estava intercedendo por mim. Porque ela sentiu uma coisa ruim que estava acontecendo comigo. São provações. Mas, olha, né? saí dali, olha, mesmo quando não tivesse nada, sabe? Então, isso aí, Deus me acalmou, porque eu era uma pessoa apavorada. Eu aprendi com Deus, o Maná, é duas coisas: você confiar e esperar. Se você não confia em Deus, é em vão, você vai fazer escândalo, tudo. E eu apavorei assim, mas senti o equilíbrio. A senhora podia ir para Brasília, né? Tava agendado o horário aqui, né, Lúcia? Dela tá aqui pregando para nós hoje em Batatais. Não ia dar tempo de ir para Brasília. Não que em Brasília não estou precisando ouvir a palavra de Deus, estou precisando muito, né? Mas era aqui em Batatais o dia de hoje. É, né? mas olha, depois é só risada que eu dou. Meu Deus, mas aconteceu isso, aconteceu. Aí a minha filha se apavora, falou, olha, tudo acontece pela permissão de Deus. Sim. Sabe, talvez a falta de atenção do motorista, alguém ia ser ocupado, porque a minha passagem estava lá, meu nome estava lá, como é que eu não estava? Mas é o espírito de confusão, para mim se apavorar. E eu vim bem feliz, fomos dormir 1h30 da manhã. Nem imagina. Então, as coisas acontecem. Quando você conhece, você que está me ouvindo, você se apavora, você só confiar em Deus. Deus dá jeito para tudo. Ele é do impossível. Eu podia ter ido em Brasília sem telefone, sem nada, e ia lá. Eu, de um jeito, eu já tinha pensado que eu vinha voltar para Batatais, não sei como. Tinha que chegar aqui de volta. Então, é isso que acontece com a gente. Essa relação com Batatais faz quantos anos já, irmã? Quantos anos que a Maria tem, Helena? 4 anos. 4 anos já. Eu sou madrinha dela. Indo e voltando sempre. Todo ano a senhora está aqui. Não tem jeito. E outra, uma coisa importante, que a minha filha faz aniversário o dia com a Maria, dia 3 de novembro. E aí a minha filha disse, mãe, eu divido a senhora com a Maria e comigo. Para quem não sabe, a Maria é a filha do Lucas e da Amanda. A filha menor, né? Que já não vai ser menor, né? Que já tá vindo outro bebê aí para a família está crescendo. Né? Mas para quem está nos acompanhando, a Maria, o Lucas e a Amanda tem o Antônio, né? Que já está com quantos anos? 8 anos. E a Maria, que está com 4 anos, né? Então a irmã é madrinha. Então eles, de 4 em 4 anos vem neto novo, Lúcia, é isso? Eu não sei, viu? De 4 em 4 anos tá vindo um neto novo. Mas é maravilhoso, né? Como é bonito, né? A gente vê a abertura para a vida, né? A abertura que hoje a vida, nós vemos, né, irmã? As pessoas hoje não encaram, como a senhora falou assim, a vida da senhora é um presente de Deus. E esse chamado, então a nossa resposta, nós só estamos devolvendo aquilo que Deus nos deu. Né? Então a nossa vida, o nosso dia a dia, nós estamos ali, nada mais é do que o nosso dízimo, né? É verdade, uma parcela, né? Pequena parcela. E a gente vê assim, o mundo se fechando a vida, né? Como se a vida não tivesse mais valor, né? Quantas pessoas a gente vê hoje, o Brasil, infelizmente, né? A gente tem que rezar muito, eu convido você, né? O Brasil, infelizmente, caminhando para a legalização do aborto, né? Onde nós temos um Supremo aí, onde os ministros estão votando todos a favor. Um absurdo, nem é da competência deles estar fazendo isso, estão fazendo... Tirando uma vida, um padre. Exato, sabe? Então, assim, então nós precisamos, né, estar aberto à vida, estar olhando a isso, né? E ver o testemunho de vida da senhora, né? Que mal lhe pergunte, quantos anos a senhora está? 71 anos. E rodando o Brasil 35 anos de caminhada no Padre Hilton. 40, ele não era padre. A gente já tinha amizade, 35 anos de caminhada e 10 anos de caminhada do Maná. Tá, e vamos falar pra gente, o que é o Maná? Não o Maná que tá no Maná da Bíblia, mas assim, o que é o Maná? O que foi esse chamado? O Maná significa assim, você tem que confiar. Tudo aquilo que você confia vem de Deus. A discórdia vem do inimigo. Então, em Êxodo 16,
vai fazer com que você vai entender o que é o maná. Deus cuidou do amor, com amor aquelas pessoas que necessitavam do alimento. Deus deu o maná, o necessário para ele comer de manhã até a tarde. No outro dia que ele ia buscar o alimento. Só que eles confiaram em Deus. Eu estava falando comigo, questionando eu, será que eu ia ser fiel para Deus igual essas pessoas? Será que amanhã ele vai dar comida para os meus filhos? Eles iam. E eu pensando na minha oração, as mulheres não perder a fé. Ela sabia que ela ia buscar. A comida ia ter. E ela, se ela levasse mais um pouquinho, estragaria. Tinha que obedecer, que Deus falou que você ia viver daquele pouco. Depois o amor de Deus é tão grande que eles começaram a sentir vontade de comer carne. O que Deus fez? Mandou as codornas para eles. Se Deus fez para aquele povo, Ele quer fazer para você. Basta você confiar que Deus não vai deixar você perecer. No último dia lá, Deus te levanta uma força sobrenatural. E você começa a confiar. E é isso que esses 10 anos eu tenho feito. Eu sou a prova viva. Sou a prova viva de confiar em Deus. Porque já tomei muita decepção com pessoas. Mas eu não vi. Eu quero a perfeição dele, aí que eu caio. Porque ele não vai ser perfeito. Agora, quando eu amo Deus e falo que ele vai fazer as coisas para mim, acabou. Eu vou só confiar. Entendeu? Tem um texto da Bíblia muito lindo, eu não sei se é Elias, que ele estava com muita fome. E ele não tinha que comer, e ele tinha que fazer os trajetos que Deus mandou. O que Deus usou? Um corvo, deu um pão duro para ele, usou o corvo para cair o pão na mão dele, ele comer, se alimentar. Aí ele andou mais um pouquinho, encontrou um riacho e bebeu aquela água e continuou fazendo o trabalho. Então, Deus é tão grande que vocês não podem imaginar o que Ele pode fazer na tua vida se você confiar. Porque Ele nunca vai falhar e nunca vai decepcionar. Eu falo de prova de 10 anos viajando. Nunca. Às vezes eu estou lá no fundo do poço, quando eu vejo eu sou outra pessoa. Eu falo, Jesus, não é possível. E aí a gente vai conversando, por que eu tenho essa confiança em Deus? Ele provou eu no fogo, mas Ele tirou eu do abismo. E resgatou assim. Resgatou a força para me ter, porque eu tenho uma missão ainda. Eu não posso parar naquela missão dolorosa que eu passei. Eu tenho que viver. Eu tenho minha filha, tenho 2 netos. Eu não posso morrer. Eu não posso perder o entusiasmo que eu tenho com as pessoas. Deus não quer. Eu sou a imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus caprichou no você. E agora você não valoriza. Se você não gosta de alguma coisa do teu corpo, mas agradeça. Você está vivo, você pode mudar a mentalidade das pessoas a confiar em Deus, que você é linda. Quem morreria por você? Ninguém, é só Ele. E é por isso que eu sou feliz. E essa missão que você vem anunciando no Maná é focado nisso, na confiança em Deus. É. Onde as pessoas hoje, nós vivemos, como a gente dizia, num mundo de desconfiança. Né, onde ninguém mais confia em ninguém, e, consequentemente, a gente acaba abandonando essa confiança em Deus, né? É. E a senhora tem se chamado, então, há 10 anos de vir reviver essa confiança nas 10 pessoas. 10 anos, fez agora. 10 anos. E esse reviver a confiança Deus trouxe ao coração da senhora uma oração, é isso? E qual que é essa oração que Deus trouxe ao coração da senhora? Então, essa oração é confiar e esperar. Uhum. Quando eu espero, eu fico calma. Porque alguém vai me ajudar. Alguém vai tirar eu do abismo. Eu vou esperar. E daí vem a palavra confiança. Eu posso pedir uma ajuda tua, você pode até dar como humano. Mas você não vai dar aquele que só Deus pode dar. Ele consolar você, Ele esperar você se acalmar, Ele enxugar tuas lágrimas à noite quando você chora pelas tristezas, você não tem um ombro para chorar. Deus já falou que aos últimos tempos você não vai ter um ombro para você chorar, somente o dele. Uhum.
Então, eu vivo essas duas palavras, esperar e confiar. E eu estou muito feliz de ter dado certo de eu confiar em Deus. Porque eu já fui amada na barriga da minha mãe desse jeito, que eu nasci. Eu podia ter morrido, sabe? Então, esse testemunho eu levo assim, porque o tanto que a minha mãe preocupou comigo. E mais uma coisa forte, meu pai era alcoólatra. E a minha mãe saía do quarto e ia para fora para mim não chorar, para mim deixar ele dormir. Sabe? Então, a minha mãe acendia a vela que eu ia morrer, sabe? Então, foi um presente de Deus. Hoje eu vejo. Então, em primeiro lugar, eu coloco Deus na minha vida. Ninguém muda a minha cabeça quando eu quero fazer uma coisa. É uma força sobrenatural. Não é que eu quero parecer, não, que eu não sou nada. Quando eu vejo, eu estou enfrentando uma cabeçada que ninguém quer entrar, eu entro. Não que eu sou melhor. É que eu passei e Deus segurou a minha mão e eu estou aqui. Porque a senhora sabe que não é a senhora que vai fazer. Não é. Você está entendendo? Quando Deus falou para Moisés que ele ia pregar, o que ele falou? Senhor, eu sou gago. Ô, Moisés, não é você que vai falar, é eu falarei por você. Você está entendendo? Então a gente pensa que a gente é uma grande coisa, a gente não é. Sabe o que a gente é? Como o Padre Hilton, fundador da Copiosa, você é uma palha e debaixo da palha você é o esterco. Você não é mais do que nada. Então, sempre me coloca eu na palha e depois no esterco. O que o esterco serve? E ainda Deus tira o proveito dele nos legumes, nas coisas. Tudo Deus tira. Mas nós não podemos ser o tal, querer ser o maior. O que está acontecendo com as pessoas é a competição. Eu sou melhor, eu sou maior, e aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Então, eu vivo assim, sabe? Eu não faço propaganda, o que eu sei. Na minha cidade, são poucos que sabem meu trabalho. Poucos, né? Os padres, tudo. Porque eu não sou de ficar falando, me gavando, é isso, aquilo. Gente, não pode. Quanto mais você guardar segredo, o que Deus falou para você, é melhor. Porque o outro vai ter inveja de você. Ah, eu queria ser igual a você. Mas todos os dedos da gente não são iguais. Sabe? Então, quando Deus vai dar essa mentalidade para você, até no sorrir, você é diferente. Teu sorriso não é teu, é de Deus. Tuas lágrimas. Por que Maria tinha os olhos grandes, ela contemplava e a boca pequena, ela falava pouco. Entendeu? Então, você vai entrando na escola de Deus. Não que você quer ser o melhor, precisa ajudar a tua família. Aquele amigo que está lá, nossa, como ela mudou, como ele mudou, o que fez? Ah, ele conheceu Jesus. Ah, eu também quero conhecer esse Jesus. E aí? Jesus vai ficar feliz de você ter ajudado a cuidar do rebanho. Irmã, vendo a senhora falar assim, é uma serenidade gigante, né? Mas isso não significa que a senhora não tem problemas, né? E muitos problemas. E o Maná, ele traz essa certeza, né? Porque a gente percebe... quando a senhora fala assim, é esperar e confiar, né? Porque muitos de nós, e eu imagino que a senhora na caminhada que a senhora tem aí pelo Brasil afora, pelos lugares que a senhora vai, justamente com essa missão, com esse chamado de levar a confiança, muitos de nós rezamos, pedimos, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte sem movimentar aquilo que Deus nos pede, mas eu vejo assim que na maioria das vezes nós não sabemos esperar as coisas de Deus, né? Nós pedimos para Deus alguma coisa e mesmo sabendo ou pedindo para Ele, a gente começa a querer construir em cima daquilo. É a pura né? verdade. A gente é meio que Abraão, né? Abraão pedia tanto para Deus um filho, Deus já tinha falado que ele seria pai de uma multidão, mas mesmo assim ele quis lá resolver a questão com a escrava, da maneira dele, e aí deu tudo errado. Maneira errada. Né? E quando a gente vê assim a serenidade da senhora, é por causa dessa confiança, né? Porque se está na mão de Deus, Deus ele vai dar um jeito de fazer. Né? Ele é do impossível. O possível você faz. Entendeu? E é isso que a gente tem que levar na nossa vida. E como está sendo passar isso para as pessoas num mundo tão ansioso? Eu falo porque eu mesmo sou ansioso pra caramba. Num mundo tão ansioso, pessoas tão ansiosas, como que é levar esse conforto? Porque nada mais é do que conforto, né?
Que tipo assim, nossa, se o meu problema tá nas mãos daquele que pode tudo, eu não deveria estar mais preocupado, né? Mas ainda assim a gente se preocupa. Como que é levar isso para Sabe as por quê? pessoas? Às vezes, quando você está com problema, como as pessoas falam, ai, eu já rezei não sei quantos terços, eu vou na missa, eu fiz novena, tudo. Mas ela quer na maneira dela. Ela não quer esperar. E eu tenho o concreto porque Deus deu essa graça para mim. Não que eu mereço. Aqueles que perseveraram até o fim terá a coroa da vitória. Eu perseverei. E não foi só na alegria, não, na dor mesmo. Aí que Deus prova a gente. Porque quando Deus está fazendo coisas boas, você não lembra. Quando você vem a aprovação, por que Deus fez isso? Eu não mereço, eu não sei o quê. Por que ele foi morrer? Por que foi isso? Questiona Deus. Eu não sei. Eu não sei se cai um fio do cabelo, ele sabe que caiu. É o problema de Deus. Igual o padre fala, o limão é azedo quando você faz a limonada. Coisa mais gostosa. Deus dá jeito para tudo. E nós quer manipular Deus. E ele não aceita isso. Ele permite, às vezes, uma aprovação para testar você, como ele testou Jó. Se a pessoa aceitar, ela tem dois jeitos. Ou ela aceita ou ela se revolta com Deus. Principalmente a morte de acidente, que tem muitas pessoas que procuram. Minha irmã, me fala por que Deus permitiu isso. Eu deixo a pessoa falar. Eu só empresto o ombro, porque não é a hora de eu falar. Outra vez eu falo. Teu filho bebeu? O teu filho, ele estava em boa companhia? Deus não queria. Deus dá, o único que dá liberdade para nós. Você quer seguir o caminho de Deus, você segue. Se você quer seguir o caminho, ele permite. Porque se ele ficar falando na tua cabeça, ele deixa de ser Deus de amor. Por que Deus não fez isso para mim? Eu não questionei 2 mortes da minha família, eu não questionei por que Deus fez isso. Porque eu estou vendo os frutos agora. Na hora dói, na hora sangra. Mas se a gente deixa nas mãos de Deus, Deus vai curando, né? Ele enxuga tuas lágrimas. Ele fala com você, como ele falou comigo, sabe? Porque na hora da morte, a gente questiona. A gente se culpa. Se é pai ou mãe, ai meu Deus, eu não fiz isso, não fez. Você não fez porque você é imperfeito. Uhum. Não fica culpando. Vê as coisas boas que você fez pro teu filho, pro teu esposo. E o mundo fica ali. A pessoa entra em depressão, toma 1000 remédios, fica na cama lá. É isso que o inimigo quer. E as outras pessoas que se dão. Eu não tenho mais força. O que aconteceu comigo. E Deus me levantou. Não porque ele ama eu. Porque ele viu que eu precisava caminhar. Eu não podia parar. E eu quero. Eu falei, olha, quando eu não puder viajar, o meu celular, ela sabe, na missa ali, o quanto que tocou. Eu vou evangelizar pelo celular. Quando eu não puder viajar mais. Entendeu? Uhum. Isso eu fiz o propósito de Deus. Porque o meu rosto é de Deus. É dos meus irmãos. O coração meu é de Deus. Então, se eu estou com problema, você não tem nada com isso. Eu venho com cara feia para você. Eu não posso. Eu tenho que sorrir. Nossa, como é que a Irma está sorrindo? Ela já passou tanta coisa. Por quê? Deus, ele permite a gente passar por tudo, né? Isso que a senhora está trazendo. Eu lembro que logo que eu comecei em grupo de jovens, minha mãe tinha um livro lá em casa, bem antigo, do Padre. O nome do autor era Padre Roque, mas eu nem sei quem é esse Padre Roque. E o nome do livro era A Vida Tem a Cor que Você Pinta. Ai, que coisa linda. É um livro que ela tinha quando ela ia no grupo de jovens. Olha, pra você ver. E uma frase, tinha um capítulo lá que era diversas frases para reflexão. E uma frase que estava lá escrita, isso sempre me marcou muito. Falou assim, olha, o coração é seu, pode chorar, mas o teu rosto é dos outros, você deve sempre sorrir. É isso que a senhora trouxe. Não, o nosso coração é de Deus. Deus sabe que está no nosso coração. Né? Mas se a gente tiver a confiança de que tudo é vontade, ou que tudo ele permite, para que nós possamos alcançá-lo na vida eterna, porque por mais que a gente vive nesse mundo
50, 60, 100 mil anos, isso não é nada comparado à eternidade. Né? Isso é a pura verdade. Claro que quando vem alguma perda, alguma morte, como a senhora disse, principalmente por acidente, né? Você vive o luto, né? As coisas, mas supera, porque Deus está ali com você. Exato, porque e aquela pessoa, Deus está ali acolhendo na sua misericórdia. Né? E às vezes as pessoas falam assim, não, tudo bem, mas às vezes acontece um acidente, eu perdi alguém e ele não teve culpa nenhuma. Acontece, né? Às vezes às vezes a pessoa que bebeu era a pessoa que estava no outro carro. Então, Né? agora você vai questionar a pessoa por que Deus não salvou. Não, É um mistério. E Deus, e mais inocente do que Jesus Cristo, que era o próprio Filho de Deus. Então, quando a gente aprende que as coisas acontecem para que algo maior possa brotar, a senhora falava que o padre lá ensinava que a gente tem a palha e tem o esterco, que a gente é ali, né, o esterco. Eu aprendi com isso. Mas a gente olhar assim, que o esterco, ele faz com que o solo fique mais fértil e que dali surja ele tem a vida, proveito. Ele tem proveito. Né? Então, entendermos isso, que é a confiança. É saber descansar o nosso coração naquele que tudo pode. Naquele que tudo faz. Né? E essa profecia que a senhora carrega do maná, eu acho que é uma profecia, tenho certeza que é algo muito importante para o tempo de hoje. Porque é um mundo que não consegue descansar. E colocar o nosso descanso no coração de Deus, né? É isso que eu tento passar para as pessoas, sabe? Eu luto mesmo para a pessoa entender, não, maná, entender a confiar em Deus, porque o mundo está fazendo com que as pessoas, a televisão, descarta Jesus, sabe? Eu rezei tanto, eu fiz, ele não fez, ele tem a hora. Santa Mônica não passou sofrimento. Santa Rita estava meditando em entregar os 2 filhos para Deus, só para ele não perder a salvação. É amor a Deus. E as pessoas não entendem, se entrega por qualquer coisa. E aí vai se afundando, vai contaminando todos aqueles que moram na casa. Porque se você é otimista, se você pensar da maneira que Deus quer, você vai ajudar os próprios da tua casa. Nossa, como o pai mudou, o pai estava ansioso, agora ele não é mais. Eles vão vendo. Eu era o meu general. Eu tinha horário para tudo. Sério? Antes de conhecer Jesus, era casadinho, eu falava para o meu marido, bem, levanta, ele trabalhava no banco, levanta que eu tenho que ir na feira, eu tenho que fazer isso. Falou, bem, o único dia que eu tenho que descansar, você quer levantar? Domingo cedo já queria colocar para... Desse jeito que eu tinha que fazer. E eu fui mudando, falei, não é assim, gente, eu estou sendo egoísta. Se ele quer dormir até mais tarde, por quê? Levanta bem, porque eu vou lavar o carro, os pneus, porque eu não quero que suje a garagem. Lá. Gente, o que eu ganhei? Ganhei 5 operações na barriga, um monte de coisa. Agora vai lá na minha casa, a louça está sem lavar, eu ponho um paninho, eu estou assistindo, rezando o terço, assistindo o programa. Ele não é a prioridade. Eu não posso mandar em tudo. Querer que as pessoas fazem tudo o que você quer. Não, tudo tem a hora certa. Por isso que Deus permitiu 9 meses a mulher ter filho. Agora, de uma vez, aí Deus foi mudando. Ele foi mudando. Moldou eu tanto que eu estava grávida de 9 meses, não tinha completado 9 meses. Eu fui lavar a garagem na minha casa com o balde. Quando eu vi, eu estava caindo. Com a barriga, sabe? E eu pedi, minha Nossa Senhora, me ajuda. Então, ele quase morreu, o cordão umbilical ficou enrolado no pescoço dele, porque eu quase bati a barriga. Por inquietude da senhora. Por inquietude. A ansiedade não é de Deus. Deus, Maria, o que Maria fazia? Ela meditava e guardava no coração, vendo o filho morto, quietinha. Não é que ela não queria fazer nada. Muitas vezes você tem que calar. O calar é para todos, mas nem todos sabem calar. Quer falar mais do que a boca. Entendeu? Ela podia ter feito lá em Boda de Caná e resolver do jeito que não fazem tudo o que ele vos disser. Sabe? E na nossa vida, principalmente os casais agora, está dando muito problema por causa disso. Um quer falar mais alto que o outro. E quem sofre são os filhos. Porque os filhos amam igual. Sabe? Então, quando você não está bem, fica quieto. Passa aquela raiva.
Aí Deus vai falando, ó, você tem que agir assim, assim, assim. Aí você vai mudando. Porque ninguém é o dono da verdade. Eu sempre ajudo casais, eu e meu marido, a gente, um tem uma coisa, tem um. Eu não fico do lado de nenhum. Eu fico igual morno. Eu escuto que Deus não quer que fique morno. Na hora certa, eu falo só com ela, eu e o meu marido falava com a pessoa, você está errado, ou a hora que você está chegando em casa, você não está dando atenção para tua esposa, você tem que amar os filhos, mas o marido em primeiro lugar, porque você casou com ele, depois veio os filhos. Então, a vivência, isso aí, você vai aprendendo. 42 anos de casada eu tive. 42. 42 viajando, se dava muito bem. Olha, se eu fosse falar a minha vida, você ia ficar boba. O que eu já passei, o que eu já venci. Às vezes eu vejo hoje, que nem eu trabalho muito com jovens, né? E sou catequista de crisma, tenho uma filha jovem, né, que está em movimentos jovens, e às vezes a gente vê muitos pais desabafando com a gente, fala assim, mas ele vem na igreja, ela vem na igreja, mas é difícil, que eu acho que é próprio do jovem, né? Já é a própria identidade dele, ele está indeciso. E aí quer brigar, quer falar, e eu falo assim, gente, coloca na mão de Deus, né? Se a gente de fato, claro que nós temos a nossa responsabilidade quanto pais, né? Mas não sei, eu acho que a senhora pode até me ajudar a falar para esses pais, mas eu sempre falo assim, se de fato você entregar seu filho na mão de Deus... Entregar e não cobrar. Descansa, né? Que Deus vai fazer, né? Uma mãe tinha um filho. E ela, para ele dar as outras coisas para ele, ela falava assim, você vai na missa? Vou. Ele ia na missa, pegava o panfleto e ia, mas ele ficava atrás do pilar? Do pilar. Não escutava nada, mas ele chegava com o folhetim. E aí, um dia, a mãe dele inventou de ir para a missa no horário que ele. Ela chegou lá, olha o que ela fez. Ela não reclamou dele. Falou, que bom, filho, que você está aqui. A mãe está tão feliz. Olha, você poderia estar em tanta coisa. O que ele fez? Começou a chorar. Porque ele estava sendo infiel para Deus e a mãe não cobrou. Antes, ele poderia estar em outro lugar. Ele estava na igreja, mas ele não estava preparado. Aí a consciência dele foi pesando. Ele falou, mãe, eu trouxe aqui, mas eu nem sei o que o padre falou. Ah, filho, pense bem, eu acho que você está errado. Eu ia perguntar o que era o evangelho, você não ia saber. E a consciência dele foi doendo, porque a mãe não falou, não corrigiu ele. Ela agradeceu a Deus do filho estar na igreja. Então, nós, mãe e pai, temos uma responsabilidade muito grande. O meu filho saía com uma moto grande e um dia eu fiz a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa e eu estava apavorado, uma moto grande, ele vinha, sabe? Daí, o padre e a irmã falou assim, dona Irma, a senhora está errada. Quando ele abrir a chave da porta, você agradeça a Deus, que ele chegou vivo. Então, eu fui moldando. Eu não fui cobrando mais. Eu fui aceitando, porque a gente quer mandar em tudo. A gente quer que eles pensem igual você, não vai pensar, não chegou. Você pode comer um abacate verde? Não. Você tem que amadurecer. O jovem, você tem que ter muita coisa, porque ele vai ser pai, ele vai casar, ele vai ser pai, e vai lembrar que o filho, que o pai teve paciência com ele. Sabe? Os dois vão ser amigos. Filho, hoje, fica de mal com o pai muito tempo. Nós aprendemos na pobreza, acordar de manhã, bença, pai. Deus te abençoe, filho. Gente, eu levei isso pro resto da minha vida. Então, hoje não tem benção, eles dão risada. Você tá entendendo? Meus filhos, a primeira coisa, ele bença, mãe. Sabe? Então, nós estamos aqui, você está vivo, permissão de Deus. Deus quer que se dá para os seus alunos, para catequese, para onde você for. Que se é um pai assim, você vai ser melhor. Não tem idade, não tem época de você mudar. Mostrar que Deus moldou você, como Ele moldou eu. E se nós colocarmos os nossos filhos no coração de Deus e deixar que Ele
confiar que ele vai mudar, né? Vai. Porque eu isso. fico vendo assim, a senhora citou duas santas assim que eu sou muito devoto, que é Santa Mônica e Santa Rita. Eu vejo assim, a história nos diz que Santa Mônica rezou muito, 30 mas não anos. fala que ela brigou com Santo Agostinho. Não, ela ia para a missa e ele tá chegando da gandaia. Uhum. Ela beijava ele. Então, não briga, assim, Imagina eu ver isso aí, o que eu ia fazer? você ia arrastar, é. Ela beijava ele. Teve uma pregação de uma irmã japonesa, ela falou, gente, aquele beijo não era de Judas, não. Era de Jesus. E aí vendo Santa Rita, né? Santa Rita, os filhos dela revoltados, que queriam matar o assassino dos pais. A história também vai nos falar que Santa Rita rezou para que Deus não permitisse isso. Levasse ele. E não fala que Santa Rita foi corrigir eles. Não. Ela falou para Deus assim, se for para eles perderem as almas, que o senhor leva. Os dois morreram. Exato. E você acha que uma mãe quer que o filho morra, E a mas gente ele quer a salvação dos filhos. E nós, às vezes, né? E eu falo como pai, porque eu sou bem rígido. Ia falar chato, mas eu sou bem cri-cri. Principalmente com a mais velha, né? Que é adolescente. Você quer cuidar demais. Quem vai cuidar é Deus. Exato. Então, como a gente precisa, enquanto pais e mães, colocar no coração de Deus os nossos filhos, né? E esperar e confiar. Eu acho que hoje nós esperamos muito, mas confiamos pouco. O que o pai deve fazer? Quando você sabe como teu filho é, o pai e a mãe sabem. E não vai comentar com os outros. É pegar o filho no colo, falar, você é um presente de Deus. Eu estou do teu lado, mesmo que você caia. Você vai ter um amigo para sempre. Os teus amigos não são verdadeiros. O teu pai, a tua mãe fazem qualquer coisa por você. Se você errar, acontecer alguma coisa, conte comigo. Eu não quero, mas eu estou do teu lado. Ele tem que se sentir amado e olhar no teu olhar e ver que você está falando verdadeiro. Porque eu fiz isso para o meu filho. Sabe? Fiz para ele, fiz para o meu marido e eu falei de coração. E você tem que fazer, começa a fazer. O filho tem que ver uma mudança nos pais. Porque os pais tinham tempo com os filhos, mesmo na roça, trabalhava, fazia, estava unido. O Padre Léo, a panela lá no fogão a lenha, todo mundo rezando. Hoje você não vê, cada um come um horário. É verdade. Você não tem família, o filho tranca o quarto, ali ele assiste televisão, faz tudo que quer. Eles não querem mais que a família atrapalhe. E aí vai perdendo o amor. E quando ele casar, ele não vai ter amor na esposa e nem nos filhos. Ele vai ter amor mais nele. Eu sou livre, eu quero fazer o que eu quero. E aí, descamba o casamento. Não tem amor. Vamos colocar, né? Por isso que é necessário a gente colocar no coração de Deus. Fazermos nossa parte enquanto pais e mães, ensinarmos, educarmos, dar o exemplo. Dá o exemplo. Mas principalmente amar. Amar. Que a gente possa ser Santa Mônica, né? Beijar os nossos filhos, ainda que estejam fazendo aquilo que nós não consideramos certo, ou que ainda não esteja no caminho que nós desejamos que ele esteja, mas que nós possamos beijar os nossos filhos e continuar rezando. E confiando que Deus vai colocar. Irmã, a conversa vai indo, a gente vai seguindo, mas eu queria que você falasse dessa forma de oração que vem trazendo essa confiança, o terço do maná, né? Que é o também que eu vejo que a senhora leva para todos os lados. Vou pedir para o Janderson colocar na tela ali também o Instagram que fala, né? O terço maná do céu. Então aí, ó, tá ali para você estar seguindo. Né? Nós vamos ter aqui diversos depoimentos, né? E você pode colocar também a música que a Amanda fez aqui em Batatais, foi lançada aqui, ó. Nosso produtor que mexeu na música, né, a Gigi? música do Maná, nós demos terço para ela, ela foi no quarto, na casa do Lucas, e aí ela escreveu a letra da música, sabe? Foi inspiração de Deus. E ela tem curado muitas pessoas, muito, porque as pessoas dão uma vontade enorme de vencer. E ela vai vencer como? Confiando e esperando. É isso que é o lema do Maná. Então você que está aí nos acompanhando, entra lá no Instagram do Maná do Céu, tá aí, ó. Terço do Maná do Céu, né? Oi? Terco, porque não tem o
o Cedilha, né? Então, Terco do Maná do Céu, lá você vai ver bastante depoimentos, tem todas as coisas lá, mas eu queria que você falasse então um pouquinho mais do terço, dessa música, da forma de rezar, onde a gente consegue o terço do Maná. Sei. Então, esse terço, ele é maravilhoso porque ele foi inspirado por Deus. Essa cruzinha foi feita com muito amor, pode mostrar. Aqui, ó. Pode falar que a gente vai mostrar. E aí em cima, nessa olhinha aqui, tem Deus, Moisés e você pegando o maná. Foi inspiração. Aqui você entre meio, né? Você escolhendo, pegando o maná. Nós somos necessitados, né? Então, 5 minutos você reza esse terço. Você está triste, igual meu marido morreu, a irmã foi na minha loja, na minha cidade, e ela rezou para mim. Jesus enviai um maná da alegria. Uns meses depois, eu já estava no programa do Padre Reginaldo falando do maná. Olha, que ele me levantou. Você está sem esperança. Não perdi a esperança. Jesus enviai o maná da esperança. E no Glória ao Pai você vai falar obrigado, Jesus. Quer dizer, eu te amo, eu confio que você vai dar essa graça. Você agradece antes de receber a graça, porque você confia que hoje ou amanhã Deus vai fazer. Por isso você tem que ter confiança. Você está agradecendo sem receber, porque aquele que está falando que vai te dar, ele não tem falha. Ele vai ser fiel para você. E é isso que me tem prendido 10 anos. E muitas pessoas têm, olha, para começar vai ser uma graça muito grande, depois de 10 anos, dia 8 de dezembro vai ser lançado o livro do Maná. Que bênção, o dia da Imaculada. A irmã Zélia, né, tá toda a equipe, ela montou, foi um presente do céu, porque nada eu pedi. Deus deu, foi uma surpresa para mim. Por quê? Porque o Maná existe. Não importa que seja o Velho Testamento, Deus está mostrando que Ele é fiel em todos os momentos. Então, quando você confia em Deus, tem muitas pessoas de Batatais que eu converso, sabe? Inclusive a Helena, ela vive do Maná. Ela confia plenamente, ela não desespera da situação difícil. Se Deus não deu hoje, Ele dá amanhã. Eu me lembro quando nós tínhamos que ir numa cidade longe e faltava R$250 para pôr a gasolina no carro. A gente não tinha, e eu tinha a loja, e eu falei, a Aline falou, mãe, nós vamos viajar? Eu falei, se Deus mandar o maná, nós vamos. Quando deu 5:06, chegou uma senhora, irmã, eu ia trazer o dinheiro amanhã cedo. E Deus falou, leva esse dinheiro que ela está precisando. Adivinha quanto? 250. É o maná. Quando eu cheguei nessa cidade, a primeira coisa eu fui pregar sobre isso. A confiança, porque Deus queria, eu não tinha. E não queria emprestar porque fazia 5:06. Ia ficar tudo difícil. Gente, foi o melhor encontro que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Fui para pagar o meu encontro, estava pago. Nossa. O meu e da Aline. E a pessoa morava muito longe. Deus falou para ela que era para ela receber o pagamento e pagar a minha estadia lá. Fui conhecer ela lá. Gente, isso é verdade. Não que eu mereço. Deus viu que eu estava falando a verdade. Agora as pessoas correm muito atrás do dinheiro. Você tem que confiar que você vai vencer. O Holy Pay, ele vive do maná, ele confia. Eu vendo as pessoas levando as coisas lá, eu fiz, isso aí é a mão de Deus. Deus não vai deixar você faltar, Ele vai dar o necessário. E as pessoas começam a confiar. Tem uma senhora amiga, ela mora em Recife, ela chama Rosália. E ela tem só uma perna. E ela é bem pobre, situação difícil, né? E alguém falou do maná, eu mandei para ela, faz tempo. E daí eu mandei os olhinhos para ela, do maná. E aí ela começou a passar na perna direita. 5 meses, ela está com a perna, que ficava em mais de 10 mil, ela pôs a perninha. A prótese. E hoje ela ajuda a evangelizar o maná. Através da divulgação ela do mora maná. em Recife. Olha que bênção. Então, gente, a ideia dela passou na direita, Senhor, acha o médico, eu não tenho dinheiro, vivo da aposentadoria, meu marido morreu. Está lá o médico, ela e o enfermeiro do lado dela com a perninha.
Como que eu não vou lutar por isso, gente? Como não vai divulgar, né? Como que eu vou parar? E a Não ques- posso. A questão do Maná no Holy Place, a gente sempre comenta com o Lucas, né? E a gente comentava muito que, principalmente no primeiro, no segundo, eu acho que tem a confiança, né? Tinha a confiança, mas ainda era tudo muito novo, né? Então tinha. E ele vinha compartilhar comigo, com o irmão Francisco, falou assim: a gente precisa disso, precisa fazer um evento para arrecadar isso. E não sei o quê. E quando a gente foi montar a associação, né, para criar a conta no nome do Holy Place, para ter o CNPJ, não, porque nós ganhamos um carro, que nós vamos fazer um bingo e vai dar certo, que nós vamos fazer e vai É uma pagar as luta, contas. é uma luta. E eu falava assim: Lucas, calma, que eu vou te falar uma coisa, a experiência que a gente tem de comunidade. Vai acontecer. Não, Vai ser. pagar tudo. Só que não vai sobrar o ano que vem, não. O ano que vem é hoje. outro, Maná. É o hoje. Hoje. Né? Você tá vendo? É viver da providência. E é a realidade. Eu falo na comunidade. A comunidade a gente pega assim, todo mês é uma experiência, né? Porque você entra na nossa despensa, tem comida, tem, mas não tem pro mês inteiro. É o necessário. Mas nós vamos passar o mês inteiro, vai comer todos os dias e vai olhar na despensa, você vai falar assim, gente, ainda tem comida. Você vai falar assim, como que passou, como que gente, tinha. Coisa linda isso aí, viver isso aí. E a gente olha assim, gente, a comida deu pro mês inteiro, e quando a gente começa a pôr na ponta do lápis, você não sabe de onde é. Porque a gente começa a fazer algumas contas, irmã, na comunidade. Eu sei. Hoje, por mês, a gente gasta mais de 2 toneladas de arroz Gente. para as nossas casas. E se você entrar agora e juntar todas as casas, se tiver 300 quilos de arroz é muito hoje. É o necessário. Mas vai passar o mês, né? Todo mundo vai comer. E dá para ver no meu tamanho que a gente come bem, não falta. Não tem dúvida nenhuma. E é incrível. Quando a gente, da onde que veio toda essa comida? Da onde... É o maná. E eu tô falando só do arroz, né? Assim, e a gente olha e se depara com essa maravilha. Né? Irmã, quem quiser o terço, quiser as orações, como que faz? Falar com a minha filha, né? Entra no Maná do Céu, ela fica responsável Lá no Instagram. No Instagram. Ela fica responsável de tudo, põe no correio, sabe? E isso aqui a gente ajuda a Copiosa, os terços. Faz 30 anos que a gente tem esse propósito. Porque lendo o meu testemunho, vai ver que a irmã Zélia e o Padre Hilton estavam junto com a gente. Ele é aprovado pelo bispo, a gente mandou uma carta para o Papa Francisco, então eu posso ir em todo lugar, porque a igreja é muito cautelosa. Quando eu e minha filha falar o testemunho e coisa, o bispo disse assim, assina aqui embaixo, isso aqui é de Deus. Inclusive no Instagram do Manaus, tá vendo aqui, tem o depoimento, tem a autorização, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Então tá aqui. Assinatura do bispo. É o bispo, né? É o bispo de Jacarezinho, Dom Antônio. O bispo ali falando, então, do Maná. Esse é o Padre Hilton. É o Padre Hilton, desculpa. É o fundador da Copiosa. Então, às vezes... E ele estava junto comigo. Ele estava junto comigo quando veio essa revelação para mim do terço. É só lendo o testemunho que a pessoa vai entender 10 anos que Deus fez para mim Deus vem e está fazendo. Entendeu? Então, ele não fez só para mim. Quando a pessoa levar a sério, não é um terço de milagre, é um terço de espera, de confiança. Reza esse terço, você vai receber muita coisa, você vai ter dinheiro, não. Eu falo, esse terço não é de milagre, não é para isso. É para fazer você ficar esperando. Tudo que você quiser, você vai esperar. Porque eu espero, gente, olha, eu quero um sapato, eu sonho com aquele sapato, e amanhã eu vou juntar aquele dinheiro, isso aí é gostoso. Agora que vem tudo fácil, você não valoriza. Você quer o sapato, mas rezando o terço, ele não vai te dar o sapato. Não. Ele vai te colocar no colo daquele que pode te dar o sapato. Pode te dar. E a hora que ele vê que você está preparado, você compra, ele te dá. Ele dá um sapato hoje, você é ganancioso. Amanhã você quer outro tipo. Ele não tem limite. Nós temos que saber agradecer o pouco que Deus deu, sabe? E o mundo está assim. O filho hoje, ele pede um tênis o mais caro tudo. Se o pai tem, eu não tenho. Errado o pai falar. Sabe como eu criei meus filhos? Quando sobrar, que der para fazer, a mãe e o pai vai fazer. Do contrário, você não vai ter.
Não está faltando nada para você. Então, nunca eles tiveram roupa de marca, nem os dois filhos, porque eu ensinei assim. E até tinha para dar, mas não pode dar tudo, porque o dia que você falar não, ele se revolta com você. Eu falo isso muito pra minha filha, né? Eu falo assim, eu não tenho que te dar tudo que você quer, eu tenho que te dar o que você precisa. É necessário. Né? E pode achar ruim, mas um dia ela vai casar, ela vai passar para a família, ela vai entender. Se você dá tudo, porque a criança ela tem uma mentalidade tão ativa, pode ser criança pequenininho. Olha, uma mãe, os meus filhos, eles não queriam ir na missa pequenininho. Eu estava falando para a Helena. E aí, vamos na missa, vamos na pequenininho. Vamos, depois que terminar a missa, a mãe vai fazer uma surpresa para você. Nossa, ficava bonzinho. Saía, comprava um sorvete, uma pipoca, feliz. Agora, as mães não querem levar pequeno, porque ele vai correr, vai fazer o quê? Maior, você não leva ele. Não, aí não leva, aí perde, isso é entendeu? verdade. Então, os pais são muito importantes na vida de uma família. Se a mãe é desequilibrada, o pai tem que ser equilibrado. Não, deixa de castigo, fala que não, porque hoje ele não entende, amanhã ele vai agradecer. Eu agradeço os horários que o meu pai põe em casa para a gente chegar no namoro, sabe? Hoje está tudo diferente. Você está entendendo? Não é que a mãe não educa, não é nada disso. O mundo está dando muitas coisas de valores do mundo, então eles estão deixando. Qual filho que hoje pede bênção para a mãe? É poucos. Meu pai falava, quando a gente esquecia, ele falava, Deus te abençoe. Um pai fala, Deus te abençoe, filho, vai com Deus. Olha para você ver, que coisa mais linda. E a gente tem que falar, né? Que nós pais temos essa graça de poder passar para os nossos filhos. Então vou reforçar aqui, então você que quer adquirir o terço aqui, Maná do Céu, vou colocar aqui também, mostrar aqui para vocês, quiser adquirir, é só entrar em contato naquela câmera melhor, Jardim Collie, nessa daqui, né? Então, só entrar em contato pelo Instagram, terço, mas não tem cedilha, terço do Maná do Céu, né? Pedir lá no inbox, que você vai receber na sua casa aí o terço para você, que está sofrendo aí de ansiedade, que está precisando se colocar no colo de Deus para aguardar, para esperar, ter confiança. Tá aqui esse terço que vai estar te ajudando, né? Esse terço que é autorizado pela igreja, tá? Foi uma inspiração, como a irmã trouxe aqui para nós. Você também adquirindo o terço vai estar colaborando com a Copiosa Redenção. Isso, que é o instituto lá da Irmã Zélia, diversas irmãs, mas a gente fala da Irmã Zélia, que é a mais conhecida, né? Então você também vai estar colaborando lá com o instituto. Irmã, quero te agradecer imensamente. Nossa, tá? Obrigado, senhora, ter vindo. Abençoe. Desde ontem a gente está na cabeça da irmã, a gente sabe da correria, mas eu tenho certeza que foi uma graça, para mim pessoalmente, foi uma graça poder ter aqui. Te agradeço imensamente, ter tirado o tempinho, estava lá no Vale Place, que é longe aqui do estúdio, veio aqui no horário de almoço, nem almoçou ainda, ou já deu tempo de almoçar? Não almoçamos. Nem almoçou ainda. Então você que não sabe, nós estamos gravando, 1h30 da tarde. Nós estamos gravando aqui, ela terminou a pregação dela, recebeu as pessoas lá que queriam adquirir o terço, queria conversar com ela e veio aqui gravar. Irmã, então muito obrigado, Deus abençoe a senhora pelo testemunho, pela missão e por estar aqui com a gente. Eu queria pedir para que você deixasse um recadinho final aí para o pessoal que está nos acompanhando. Olha ali. Aqui, a câmera da senhora ali. Então, você que está ouvindo, leva a sério que Deus quer falar com você. Você é a pessoa importante. Poderia ter nascido outras pessoas e Deus colocou você no mundo porque Ele tem um plano de amor. Só que Ele quer que você confie nele. Se as coisas não derem certo hoje, amanhã vai dar. Você tem que acreditar que é o único que morreu por você. E Ele quer fazer você uma pessoa forte, corajosa, que enfrenta sem murmurar. Porque quando vem os espinhos, logicamente já vem a coragem que Deus vai te dar. Não fica olhando nos defeitos, na doença. Vai passar, porque você não está sozinho. Jesus morreu por você. Ele quer que você acredite. Leia o Êxodo 16, você vai entender que Deus fez para aquele povo, Ele quer fazer para você. Ele só quer que você confie. De hoje em diante, a tua vida vai mudar.
Porque você tem um parceiro em primeiro lugar na tua vida, como ele é para mim. E todas as coisas que eu peço para ele, eu falo, Senhor, o Senhor vai me dar, mas eu vou esperar. E ele tem feito 10 anos de caminhada, com 71 anos, com a força e a coragem de ajudar você, tá? Parabéns por você existir, por servir no mundo e por você estar levando a sério essas coisas que Deus quer falar. Eu só sou instrumento, essas pessoas só são instrumento para querer desejar que você vai vencer. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Amém? E quero rezar uma Ave Maria para você, para que você, Maria, possa levar até Jesus todo o pedido que está no teu coração, que você vai receber. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu recebi e Deus quer dar para você. Você é um filho, uma filha amada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom que você existe. Um dia eu quero conhecer cada um de vocês pessoalmente e falar, você venceu, porque se soube esperar. Amém? Tchau, tchau. Amém. Um dia todos nós estaremos juntos no reino dos céus. Ai, meu Deus, que vai ser maravilhoso, né? Não, e outra coisa que eu acho legal, você não vai, o teu nome vai ser mudado. A Bíblia tá. Você não vai, eu não vou ter o meu nome. Sabe? Deus vai colocar, tá na Bíblia, no seu o capítulo que tá lá. O teu nome vai ser mudado. Mas vai ser muito legal, você já imaginou? Ai, gente, um domingão desse, a gente brincando com São Francisco, Santa Rita, céu, jogar bola com São João Bosco, né? Nossa, gente, vai ser maravilhoso. Por isso que você tem que lutar. Por isso tem que lutar. Não veio de mão beijada, gente, não. E você que nos acompanhou até agora, semana que vem te aguardamos aqui novamente. Muito obrigado. Até semana que vem, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.